Estamos analisando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, agora no artigo 10. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Parágrafo 1º. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Parágrafo 2º. A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Então aqui o artigo 10 trata sobre a questão da sucessão, enquanto que nos artigos anteriores tratam, por exemplo, no artigo 7º sobre o estatuto pessoal, dizendo, que a lei do país em que a pessoa estiver domiciliada é que virá a reger as regras quanto à personalidade, nome, capacidade, direito de família, e ainda quando diz, ainda a lei de introdução, quanto aos bens que serão regulados, a lei que será aplicada é a lei onde aquele bem se situar, e nas obrigações será a lei do país onde aquela obrigação é constituída. Temos agora quanto à sucessão. A sucessão por morte, ou seja, quando a pessoa morre e ela vai deixar uma herança, como é que se irá reger essa herança? Como é que vai ser feita essa aplicação aí, legal dessa herança? Ou ainda quanto à ausência, quando alguém desaparece e não deixa rastros, portanto se procede à ausência e, evidentemente, depois a sucessão desses bens aí. Essa sucessão obedece à lei do país em que foi domiciliado aquela pessoa que faleceu ou aquela pessoa que desapareceu. Então, qualquer que seja a natureza e as situações dos bens. Então, em caso de sucessão, rege-se pela lei do país do domicílio daquela pessoa que faleceu ou daquela pessoa que desapareceu. Da mesma forma aí, como diz no artigo 7º, o estatuto pessoal é regido pela lei do país em que aquela pessoa é domiciliada. Da mesma forma, a sucessão ela é regida pela lei em que aquele falecido ou aquele desaparecido era domiciliado. O parágrafo 1º diz o seguinte: a sucessão de bens de estrangeiros, ou seja, existe um estrangeiro aqui que venha a residir no Brasil e, portanto, ele vem a falecer, e aí temos aí que esses estrangeiros têm seus herdeiros, Então, essa sucessão de bens de estrangeiros que estão situados no país, ela será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge, ou seja, da esposa, do marido, ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente. Então, a lei beneficia o cônjuge e os filhos brasileiros, visando um benefício para eles, verificando que a lei brasileira deve ser mais benéfica em se tratando de sucessão de bens desses estrangeiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Então, se evidentemente se aplica a lei do domicílio do então falecido, e verificando que essa lei ela é mais benéfica do que seria a aplicação da lei brasileira, no caso aqui da sucessão de bens de estrangeiros, deve-se aplicar então essa lei estrangeira por ser mais favorável aos herdeiros, ao cônjuge e aos filhos. E não sendo mais favorável, aplica-se a lei brasileira em benefício do cônjuge e dos filhos brasileiros, A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Então, quem é que vai ser herdeiro? Quem é que vai ser aquela pessoa que vai herdar aqueles bens? A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula essa capacidade. Então pode-se dizer assim, a sucessão por morte ou a ausência, ela rege-se pela lei do país em que aquela pessoa era domiciliada, porém, para saber quem é que vai herdar, deve-se ser regulada aí, a lei do domicílio desse herdeiro, para saber se ele pode ou não ter esse direito, aí, consequência desse direito de sucessão. Então, esse é o artigo 10, tratando aí sobre sucessão por morte ou a ausência, a questão aí, de herdar os bens, deve-se aplicar a lei do país em que foi domiciliado o falecido e o desaparecido. Artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.